Então, eu trabalhei 7 anos no Objetivo, eu cuidava de toda a parte do departamento de orientação educacional e, abrangente a ele, a parte de atividades, né? Tinha o FICO, Festival de Música, que eu apresentava, né? Depois disso, eu fui trabalhar na indústria com a minha família, a família da minha esposa. Depois, eu já acalentava esse desejo de fazer alguma coisa na área de prestação de serviço que tivesse a ver com marketing, porque eu fazia as publicidades do Objetivo. Então, eu fechava páginas inteiras de jornal e colocava o nome dos nossos alunos que eram aprovados em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, nas grandes faculdades, faculdades de medicina, era ponto de honra a gente ocupar os primeiros lugares, né? E conheci, inclusive, os alunos, porque eu conhecia de perto os alunos, porque me relacionava com eles até em função dessa celebridade, né? E, assim, eu acalentava em mim a necessidade de voltar para ou terminar teologia, ou talvez fazer alguma coisa que pudesse atuar em comunicação e na comunicação realmente atuar mais forte em prol do reino. E aí surgiu a oportunidade de eu conhecer uma entidade nos Estados Unidos que administrava no mundo inteiro a missão Portas Abertas, Open Doors. E eu fui lá, fiz um pequeno estágio lá com eles, já entendi como é que deveria funcionar. E aqui no Brasil eu abri um modelo igual, que era uma diaconia técnica, que era como realizar a administração de ministérios. E foi nessa época que eu ajudei a estruturar o movimento dos Atletas de Cristo em São Paulo, ajudei a estruturar a Vinde do Caio Fábio, e tive mais algumas atuações em alguns outros ministérios e missões. Nesse meio tempo, surgiu a oportunidade de fazer o telemarketing para uma grande campanha que vinha para o Brasil, que era a campanha do Força para Viver. Opa, e nessa do Silas, campanha, né, que foi o garoto propaganda? O Silas até saiu uma polêmica, porque ele estava fazendo propaganda do livro, mas o livro não tinha saído. Ele sabia qual era o conteúdo. E a turma brincava. O livro que o Silas gostou, mas não deu. Então... abrir uma janela aqui, talvez para os mais jovens. O Silas foi um jogador do São Paulo, né? Um dos integrantes dos Menudos, né? Do Cilinho, né? Uma geração aí de craques e ótimos jogadores, né? Entre 85 e 87. Careca, Miller, Silas, né? Não sei se o Careca já era um jogador já rodado na época, né? Mas ele estava no grupo que fez, né? Que fez o São Paulo campeão com o Tele Santana, né? Não, o Careca foi com o Cilinho, né? Com o Tele Santana ele já tinha saído, né? O Silas e o Miller fizeram parte do elenco que foi campeão paulista em 85 e 87. Né? Isso. Mas continue lá. Então, e aí essa campanha demandou uma grande estrutura de telemarketing e o Brasil não tinha. Então, estava eu lá montando uma estrutura de telemarketing. Na época, eu fui obrigado a ir para o Rio de Janeiro também, porque São Paulo não comportava receber as ligações do Força para Viver, que você, para receber o livro gratuitamente, ou você preenchia um cupom no seu... você preenchia o cupom no seu... na propaganda, né? Que você lia no jornal, ou você telefonava. E quando você telefonava, a gente atendia, fazia as marcações e tal, né? E depois mandava pelo correio. Então, com isso, eu precisei entender, compreender, visitei estruturas nos Estados Unidos, de call center, de telemarketing, e acabei me tornando um dos pioneiros do telemarketing. E como a gente acabou formando
centenas de supervisores, milhares de operadores de telemarketing. Isso também me deu uma cancha para eu ir para a consultoria, e eu já vinha de escola, já vinha com aquela pegada evangélica, evangelística, né, ministerial, né, de poder lidar com o público, lidar com o povo, e eu acabei indo para a consultoria e para a atuação na formação de pessoas e também na reestruturação de empresas, né?